No vídeo de hoje vamos falar de um álbum conceitual que foi protagonizado por uma banda punk. Coincidências do rock. Fala pessoal, como vocês estão? Sim, estou de volta, mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui pro canal. Como eu mencionei na chamada, hoje a gente vai falar de um disco conceitual que saiu lá no dia 21 de setembro de 2004. Sim, portanto, completou recentemente 18 anos. Vamos falar desse disco aqui, ó, American Idiot, sétimo disco de estúdio do Green Day. Disco inserido aqui, ó, esse livro. Um disco para ouvir antes de morrer. Para a gente começar a falar sobre o disco American Idiot, vamos precisar voltar um pouco no tempo. Sim, vamos voltar lá para o ano de 2000. Depois de um disco muito mal sucedido comercialmente, estou falando do Warning, que saiu, como eu disse, em 2000. O Green Day resolveu dar um tempo. A banda acabou entrando em recesso, mas quando os membros voltaram a se falar e cogitaram, né, a gravação de um novo disco, esse disco se chamaria Cigarettes and Valentines. Sim. Então se juntaram nos estúdios e começaram algumas gravações, não é? Quando estava quase tudo pronto, por um descuido, as fitas com essas gravações acabaram se perdendo. E então a banda ficou ali sem saber exatamente o que fazer, quando tiveram a ideia de ligar para Rob Cavallo. Se você tem boa memória, assim como eu, você vai se lembrar que Rob Cavallo foi o responsável, né, por trazer o Green Day ao mainstream. Afinal de contas, foi ele quem produziu esse disco aqui, ó, Dookie, que saiu lá em 1994. Disco que fez o Green Day explodir no mundo todo. E aí, Rob Cavallo deu uma ideia, sim. Ele disse que essas músicas que acabaram se perdendo não eram nem de longe as melhores composições, né, que a banda já havia feito. E aí sugeriu então que a banda recomeçasse do zero, sim. Mesmo que fosse preciso atrasar um pouco o lançamento do disco. Vale lembrar que esse disco trouxe uma nova maneira, né, da banda compor. Porque Billy Joel, Cher Cool e Mike Dirnt cada um tinha uma ideia, e então a banda decidiu pegar as melhores ideias de cada um, e nisso começaram a juntar, e as músicas, né, começaram a surgir a partir dessa ideia. Vale salientar que depois do sucesso que fez, né, o segundo disco do Green Day, Dookie, muitos fãs sempre esperaram, né, que a banda se superasse ali com os lançamentos subsequentes. Mas muitos adeptos do Green Day se apegaram, né, ficaram presos lá no passado, lá no Dookie. Então as comparações, né, entre um disco e outro sempre foram inevitáveis. E aí, quando o Green Day lançou o disco, essas comparações cessaram. O primeiro disco conceitual de uma banda punk, apelidado de ópera punk rock. Como eu disse, o primeiro disco conceitual de uma banda punk, disco que teve vendas multimilionárias. E a pergunta que não calava era de onde veio, né, a inspiração, como surgiu a ideia do Green Day lançar uma ópera punk rock. E numa entrevista, muito depois do seu lançamento, Billy Joel acabou entregando. Billy Joel disse que na época estava ouvindo muito o disco Tommy, né, do The Who, a maior ópera rock da história da música. Mas alguns especialistas
disseram que o disco não tem nada a ver com o Tommy, mas que tem uma semelhança com outra grande ópera rock, também do The Who, o Quadrophenia. Quer dizer que não parece com o Tommy, que era uma ópera rock, mas parecia com Quadrophenia, que era outra ópera rock. Especialistas que disseram, como eu não sou especialista, eu posso garantir que foi um dos melhores discos da década de 2000. Um dos melhores discos do início do século. Não se sabe se a ideia inicial da banda, Cigarettes and Valentines, teria tido a mesma repercussão, teria feito o mesmo estrondo que fez American Idiot, ou se existiria alguma semelhança entre as letras. Mas o que a gente pode cravar é que a atmosfera era outra, o clima era completamente diferente, né? Vale lembrar que no período em que o disco era concebido, as músicas estavam sendo compostas, o mundo passava por acontecimentos muito marcantes, né? E alguns deles terríveis, como foi em 2001 o ataque terrorista, né? As Torres Gêmeas, o tsunami de 2004 e principalmente em 2003, quando George Bush, o então presidente americano, ordenou que o seu exército, né, que suas tropas invadissem o Iraque. Isso fez com que Billy Joe acabasse ali de uma certa forma não proibindo, mas pedindo para que seus filhos evitassem jogar videogame com jogos que tivessem relação à guerra, à violência, porque ele disse que era um período duro para os jovens americanos, né? Que era difícil crescer nos Estados Unidos por conta de todos esses acontecimentos, e que evitava até de assistir TV, porque os noticiários, né, só falavam, né, dessa guerra. E Billy Joe disse que, de uma certa forma, a ideia dele era blindar o máximo que pudesse os jovens, né, principalmente os seus filhos. Como eu mencionei, o impacto positivo, né, que teve o disco, o tamanho do sucesso que ele alcançou. 5 músicas foram responsáveis diretas por isso. American Idiot, que na verdade não faz referência nenhuma ao povo americano, né? Billy Joe disse que na verdade era a banda tentando se superar, era um membro tentando ser melhor do que o outro, e Billy Joe disse que a partir daqui, quando a banda mudou, né, o jeito de compor, quando passou a escrever as letras junto, Billy Joe disse que a ideia era acabar com essa história, né, essa rivalidade interna. E aí, Jesus of Suburbia, que na verdade conta a história de um jovem chamado Sam Jimmy. A música Holiday, que curiosamente é a única música de protesto político de Billy Joe, né? Billy Joe disse que ele não se conformava com o fato das tropas americanas invadirem o Iraque, e porque essa briga na verdade era por um espaço onde seria construído um supermercado. Palavras de Billy Joe Armstrong. Boulevard of Broken Dreams é uma música onde Billy Joe faz referência, né, ao período em que ele circulava ali pelas ruas de Manhattan buscando inspiração para compor o próprio disco. E aí, para a gente ter ideia do tamanho da revolta, né, de Billy Joe com a invasão americana ao Iraque, a música Wake Me Up When September Ends, na verdade é uma homenagem que Billy Joe fez para o seu pai, né, um cantor de jazz que havia falecido lá no início dos anos 80. Mas o videoclipe, curiosamente, faz menção à guerra, sim, porque trata-se de um casal ali apaixonado, em que eles precisam se despedir, né? Porque o garoto foi convocado pelo exército para lutar ou morrer pelo seu país. Pessoal, por hoje é só isso. Essa foi uma breve história aí para a gente entender a dimensão, né? O barulho que fez esse álbum conceitual
do Green Day. Como eu disse, o primeiro álbum conceitual protagonizado por uma banda punk. Eu espero que eu tenha agregado ao conhecimento de vocês. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, não custa nada, rapidinho. Curta, comente, compartilhe. Ative os sininhos para você não perder as novidades. E a gente se encontra no próximo vídeo.